E aí, pessoal, beleza? Passando rapidinho aqui, vai durar pouquíssimo, só tô gravando o vídeo pra não ficar naquela coisa de pausar o story que só dura 1 minuto, né? E depois abre de novo e tudo mais. Mas pra poder falar sobre aquela moça, né? Aquela dita cuja que falou aquela asneira acerca de que falar sobre coelhos da Páscoa e tudo mais, isso não é algo lúdico. Olha, em primeiro lugar, eu entendo que se você, por exemplo, você que tem filho, você só fala de coelho, você só traz esse período da Páscoa como um período em que você tem lá a figura de um coelho que traz ovos de chocolate para sua criança comer, e somente isso você não está ajudando, né? Você não está ajudando a trazer o que é esse real significado, principalmente se você for cristão. Se você não for, perdão, se você não for, pelo menos você poderia ter uma sensibilidade simbólica para poder mostrar o que a figura do coelho significa durante um período em que uma cultura, uma civilização com um histórico vasto de cultura traz como significado simbólico durante esse período. E só o coelho pode, vamos dizer que só a figura do coelho, eu digo, pode trazer, é, vamos dizer que boa parte desse significado. Não traz em sua completude, óbvio, mas só o coelho é uma grande porta de entrada para poder trazer o significado desse período. Afinal de contas, são muitos símbolos envolvidos nesse período. Não se esqueçam que dentro de muitas culturas, o período de abril é o início do ano, certo? Mais especificamente falando, dentro do simbolismo astrológico, por exemplo, é o início do ano, porque é quando o Sol entra no primeiro signo, ou seja, existe algum significado aqui. É o início de um ciclo, certo? E isso independe, por exemplo, de qualquer prática astrológica que você não goste, enfim, mas é o que está por trás do que está acontecendo, é a essência da coisa. E a essência da coisa mostra que se o Sol volta para o primeiro signo, ou seja, para um primeiro marco, significa que algo está sendo reiniciado, certo? Então, como eu falei, eu vou utilizar como base principal esse livro aqui, o Dicionário de Símbolos, tá? Eu poderia falar de muitas coisas, o vídeo poderia ficar muito longo, mas não é o intuito, eu não gostaria de levar tanto tempo, eu vou ter que trabalhar daqui a pouco, inclusive. Então, eu vou me ater a um pequeno aspecto desse livro. E, vamos lá, esse livro é o Dicionário de Símbolos. Ele traz vários verbetes que, que contém explicações de quais os significados, quais os símbolos desses nomes em diferentes culturas, para mostrar que há uma convergência, mesmo em culturas diferentes, mesmo em culturas que nunca se encontraram em nenhum momento, há certas convergências entre o que determinado elemento significa, tá? E quando você procura coelho aqui no livro, ele mostra lá coelho, que o significado de coelho, o simbolismo de coelho está no nome lebre. Então você vai procurar lebre aqui e está aqui lebre coelho, ok? E ele vai explicar o que esse nome significa, o que essa figura, na verdade, significa ao longo da história da humanidade. E quando você lê, são apenas 3 páginas, mas muito ricas em conteúdo, explicando sobre a figura do coelho em diversas culturas diferentes. Você vê que o coelho é uma figura lunar, né? Ou seja, por quê? Porque tem hábitos noturnos, porque aparece à noite. E os antigos associavam essas criaturas que viviam noturnamente como figuras lunares. E o coelho, em específico, possui certas histórias mitológicas em diferentes culturas, associando ele como salvando
a lua, né? Ou com algum tipo de relação com a lua. E, por exemplo, existe uma cultura que contém um conto de que um herói coelho salva a deusa lua de uma determinada situação. Outra que as manchas que nós vemos na lua, o que na verdade são crateras, que sabemos que são crateras, segundo a física, né, a astrofísica, mas que essas manchas que vemos daqui de baixo, lá para cima, para a lua, são na verdade pegadas de coelho em determinadas culturas. Você precisa levar a sério no sentido de, você precisa levar isso literalmente? Não, você não precisa. Mas o que você precisa considerar é que há uma relação entre coelho e lua. E o que isso tem a ver com a Páscoa? A lua é uma figura que está associada a ciclos. Por quê? Por conta das fases que ela tem, das diferentes fases. Quando, por exemplo, os antigos observavam o céu, eles percebiam certos padrões, percebiam certas disposições no céu e certos elementos no céu que apareciam com uma certa constância. Porém, eles observaram que a lua era inconstante. Ora a lua aparecia, ora a lua não aparecia, ora a lua aparecia de uma forma, ora a lua aparecia de outra forma, o que hoje nós entendemos como fases da lua, e começaram a entender simbolicamente a lua como um elemento que representa ciclos. Ciclos que vão que vão iniciando, que vão tendo seu desenvolvimento e que vão terminando para iniciar outro. E o coelho, como um animal lunar, como uma figura lunar, acaba recebendo esse significado de renascimento, como algo que é cíclico, como algo que termina para ressurgir, certo? Se o coelho recebe essa significação simbólica, se é percebido nele essa significação simbólica de regeneração, isso já é um elemento que constitui o significado da Páscoa. Outro ponto é que o coelho é dito como um animal prolífico, ou seja, um animal que tem uma alta fecundação, um animal que é super fecundo. Um outro ponto é que todos os elementos simbólicos associados à lua também está associado à água, também está associado à vegetação, e todas essas coisas simbolizam uma espécie de vida que se renova. Então, se você pega o elemento coelho no período da Páscoa, você percebe que tem tudo a ver, que fala sobre renascimento, fala sobre vida que se renova. E aí você pega, mas o coelho traz ovos. O ovo também é um elemento associado à vida. É ele que contém a vida. Se você vai, por exemplo, para a nutrição, principalmente para uma vertente da nutrição que traz uma espécie de resgate de alimentação natural, você vai entender que o ovo, né, é tido por alguns estudiosos a respeito que o ovo é um dos melhores alimentos, porque nele contém todos os elementos necessários para a produção de uma vida. Então você tem coelho, você tem ovo, você tem Páscoa, no mesmo período, simbolizando a mesma coisa. E, portanto, se você ensina isso para uma criança, esses elementos simbólicos, fantasiosos, fabulosos, podem muito bem penetrar no imaginário dela e fazer com que ela consiga assimilar muito melhor esses entendimentos, esses significados, para que no futuro ela consiga produzir uma conclusão racional e bem delineada da essência do significado dessas coisas. Então, é lúdico, sim, sinto muito, tá? Não tenho como me alongar mais. 12 minutos são insuficientes para poder explicar com profundidade tudo, mas pelo menos dá aí um gostinho de você talvez querer se aprofundar um pouco mais nesse mundo dos símbolos, dos significados dos símbolos, que são de extrema importância, não só para as crianças, mas para o nosso intelecto adulto mesmo, para o nosso desenvolvimento como um todo, porque a aprendizagem através do enriquecimento da imaginação
acaba vindo, na verdade, como uma força extremamente benéfica, tá? É isso aí, até mais.